Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos dar início, né, a mais uma aula aqui pelo Telesaúde Goiás. Então, o tema da nossa aula hoje é parasitose dos pets. O que a gente precisa saber, né, sobre esse tema? Visto que é um tema que nesse período do ano, né, nessa época, a gente observa bastante incidência de animais, né, com hemoparasitose. Então, essa é uma doença que tem levado muitos pets a óbito. Muitas vezes a gente observa que os sinais clínicos, né, eles são inespecíficos, então a gente não consegue ter uma visualização de alterações clínicas muito pronunciadas nesse animal e aí passa desapercebido, e quando a doença vai agravando e a evolução do quadro vai aumentando, a gente percebe que os animais já chegam bem debilitados, tá? Para a gente aqui, ao atendimento, ao consultório. Então, para os que não me conhecem, meu nome é Dalila Lima, eu sou médica veterinária, especializada na área de dermatologia, né, de animais de companhia, especializada em docência universitária e mestre no programa de biociência animal aqui pela UFJ, né, UFG de Jataí. Vamos lá, então. Essa aula, ela é uma aula, acho que foi uma das primeiras aulas que eu ministrei quando eu comecei a falar aqui com vocês, né, e a palestrar sobre temas importantes. Então, eu acho que é um tema que veio falando bem forte para que eu pudesse reformular essa aula novamente, né, e falar aqui com vocês sobre esse tema, porque a gente ainda observa que ainda falta muita prevenção, né, o pessoal precisa melhorar mais nessa parte preventiva, que a gente tem trabalhado muito nessa linha de prevenção, porque prevenir é melhor que remediar. Então, a gente tem bastante incidência aí de resistência, principalmente resistência bacteriana relacionada com a doxiciclina, que é um dos antibióticos que a gente utiliza, né, no tratamento das hemoparasitoses. Então, quando a gente fala em hemoparasitose em cães ou gatos, né, elas são consideradas doenças que vão causar alteração no sistema imunológico desse animal, seja nas células vermelhas ou nas células brancas, nas células de defesa, né? Esses parasitas, eles vão ter uma bactéria ou um protozoário, né? Então, esses carrapatos ou pulgas, eles vão ter uma bactéria ou um protozoário ali inoculados no seu interior, e ao sugar, ao fazer o repasto, ao picar e sugar um animal, ele pode estar transmitindo essas hemoparasitoses, tá? Então, elas são doenças causadas por patógenos transmitidos por vetores hematófagos. Então, esses vetores, eles têm tropismo pelo sangue do animal. Principalmente o que? Os carrapatos, né? Os ripséfalos sanguíneos são os que mais acometem aí os cães. Então, eles têm um tropismo, parece que tem algo ali de energia muito forte do sangue do cão, né? Tá indicando ali, estou aqui, venha sugar meu sangue. Então, em qualquer ambiente que tiver animal, vai ter presença de carrapato, o carrapato vai estar ali. Para prevenir, é interessante fazer a detetização desse ambiente para que esses parasitas diminuam a infestação, né, no ambiente, porque zerar como um todo é muito difícil, mas quando eu faço um controle do ambiente, um controle de prevenção de carrapato no animal, eu controlo muito bem aí a infestação, tá, nesses pacientes. Então, o ripséfalos sanguíneos, ele é um dos principais aí envolvidos, né, na transmissão da hemoparasitose. A gente tem diagnosticado essa doença, né, a hemoparasitose, com bastante frequência, né, dentro da medicina veterinária, na rotina, né, da medicina veterinária, e essa é uma doença que ela é responsável por manifestações clínicas bem variáveis. Então, às vezes o animal está com vômito, você pensa que intoxicou porque comeu algo, e não, era uma hemoparasitose. Então, às vezes a gente vem com sinais imperceptíveis, ou até mesmo a gente observa animais com quadros clínicos bem mais graves. O animal vem com paralisia dos membros posteriores, travando ali as patas, o animal vem com epístase, que é sangrar pelo nariz, né? O animal vem bem pálido, né? Com a mucosa bem pálida. Então, tem vários sinais que eu vou hoje mostrar para vocês ao longo aqui da aula, né? Para vocês tentarem entender e ajudar o pessoal a já indicar logo, né? De imediato aí o atendimento veterinário, tá?
Então, no Brasil, a hemiparasitose ela ocorre o ano todo. Aqui a gente tem uma região de clima tropical, né? E assim, é nesse período chuvoso que a incidência aumenta, mas é o ano todo. No estado de Goiás também. Nossa região aqui, por exemplo, eu tive pacientes, a gente perdeu paciente com hemiparasitose. Esse paciente morreu somente por conta da hemiparasitose? Muitas vezes não. Ele tinha uma alteração cardíaca, uma alteração renal, uma alteração hepática, ele era idoso ou era muito bebezinho, né, muito filhotinho. Então, tudo isso faz com que ocorra uma predisposição maior do animal ficar mais debilitado e a gente não conseguir reverter o quadro, principalmente se o tutor demora muito para levar o paciente para avaliação, para o exame, para a consulta, né, para a investigação se realmente esse animal tem hemiparasitose ou não. As 5 hemiparasitoses que mais acometem, né, os animais, os cães e gatos, que a gente tem observado bastante na nossa rotina, é a Ehrlichia canis, o Anaplasma platys, Babesia canis, Hepatosum canis e Mycoplasma, a Hemocanis ou a Hemophilus. Então, todas essas são parasitas, todos esses são parasitas que vão estar ali, né, no interior dos carrapatos ou pulgas, e vão estar transmitindo esse tipo de hemiparasitose para o animal. Então, por isso que cada animal vem, às vezes, com um sinal clínico diferente. Depende muito do organismo de cada animal, mas depende do que ele foi infectado. Qual é o hemiparasita que ele foi infectado? Será que foi uma Ehrlichia? Aí ele tem algumas alterações mais voltadas para uma anemia mais grave e vai ali nas células de defesa e baixa muito a imunidade do animal também, né? Que as mórulas da Ehrlichia ficam ali na parte dos leucócitos, né? Então, ele tende a cair bastante a imunidade do paciente que tem Ehrlichia. Será que uma anaplasma plástica que vai estar ali na plaqueta, né? Um parasita intracelular ali que está na plaqueta? Será que é uma babésia que ela adora o quê? As hemácias, né? Parece 2 gotinhas que vão estar ali nas hemácias. Um hepatosum, esse que eu falo que parece um comprimido, né? Ele introduzido ali no interior das células, ou um micoplasma, que é uma bactéria intracelular minúscula, que são os pontinhos que ficam ali nas hemácias. Então, vai depender muito de cada tipo de hemiparasitose que o animal se contraiu, né, se infectou, que o carrapato conseguiu transmitir. Existem pacientes, pessoal, que a gente vai atender, que eles têm mais de um tipo, tá, de hemiparasitose. Aí é bem grave. Dessas todas aqui, ó, eu acho desafiador muitas vezes atender animais com babésia, porque além da doxiciclina, eu tenho que entrar com uma medicação injetável também para reverter o quadro, que ele é um protozoário, causa uma alteração bem mais grave. Acho que eu tenho alguma coisa sobre babésia mais para frente para vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre prevalência e mortalidade, né? Então, ela vai estar presente principalmente em ambientes muito infestados, né, por hemiparasitose, né? Ambientes que tenham aí muitos animais, que é onde tem muitos animais, o carrapato vai adorar ali, né? Porque ele vai fazer o seu ciclo. Aí ele vai estar ali sugando, né, esses animais para continuar o ciclo dele. E esses parasitas vão estar contaminados, então é difícil a gente não ter hoje, né, na nossa região, carrapatos que não estejam contaminados, isso que eles podem passar por toda a ninhada, né, todo o ciclo ali. Alguns animais que vivem dentro de casa e têm quintal, eles têm mais predisposição a serem infectados, porque tem ambiente do vizinho, tem ambiente do fundo, tem ambiente da rua ali, que vem animais de rua que não estão controlados, né? Superlotação, às vezes animais que vivem em abrigos, ONGs, canis, gatis, então esses animais, se não são prevenidos, eles têm maior chance de estarem contaminados, né, e serem infestados aí por carrapato. E a falta de orientação mesmo, né, de pessoas que são bem, assim, simples e às vezes têm uma cultura diferente, que é difícil orientar que existe a prevenção e que ela deve ser feita. Muitas pessoas, elas relutam. Aqui no consultório eu ouço muito isso. Não, doutor, ele nunca teve carrapato, mas você dá algum produto para prevenção ou coloca uma coleira? Não, eu não vejo carrapato nele. Então, a prevenção ela deve ser feita periodicamente de acordo com cada fabricante, tá, pessoal? A minha, por exemplo, ela usa coleira. Aí a coleira, a recomendação é trocar a cada 8 meses. Ela previne pulga, carrapato e mosquitos da leishmaniose. Então, a prevenção vai durar ali de acordo com o fabricante tal data. E eu vejo muita gente, às vezes, extrapolando data, né? Eu vou falar mais para frente com vocês sobre isso.
E a questão da mortalidade, quando que eu vou ver que esses pacientes que são predispostos aí a ter a hemiparasitose, quando que eles vão virar óbito? Geralmente, quando você demora muito para levar para o veterinário, para consulta, né? Quando você começa um tratamento muito tardio também, então demorou-se a levar ao veterinário, vou tratando aqui com boldo, para o vômito, teve uma outra que deu, cura tudo, vou fazendo essas medicações aqui, vamos ver se ele melhora. Se ele não melhorar, aí eu levo para o veterinário. Então, essa questão aí que faz com que muitas vezes a gente perca animais. E assim, por bobeira mesmo. Não, ele estava vomitando, tinha uns 2, 3 dias, aí assim, eu achei que ia melhorar, que fosse melhorar. Dei um antitóxico, não melhorou. Aí, então, chega para a gente bem debilitados esses pacientes, né? Animais imunocomprometidos, animais que têm imunidade muito baixa, né? E aí o parasita vai causando alteração, né? Nessas células de defesa e nas células vermelhas também, então hematócrito baixo, anemia, plaqueta baixa, o animal chega bem debilitado, bem fraco, né? E mais que 50% desses animais atendidos, né, quando se chegar principalmente nessas fases aí mais tardia, né, eles vêm a óbito, tá? Então, ela é uma doença bem grave. Há uma semana, a minha mãe mandou a notícia de que um dos cachorrinhos dela, ela tem 6, então um dos cachorrinhos dela estava com doença carrapato, e veio a óbito. Mas, doutora, mesmo prevenindo, eles pegam doença carrapato? Sim, pode acontecer, por quê? Ou ela atrasou o protocolo, né? Lá na cidade dela, às vezes ela fica na cidade, às vezes ela vai para a chácara, então, assim, 6 animais, às vezes pode acontecer de a pessoa atrasar o protocolo de comprimidos e acaba que nesse período agora a infestação é maior. E outra questão animal idoso, né, debilita muito mais e às vezes pode ser que o parasita desenvolva mais rápido, prolifere mais rápido e ela não observou nenhum sinal. No dia que ela chegou da fazenda, o único sinal que ela me relatou foi: o animal está travando as patas. Falei, leva para o veterinário, porque não deve estar legal aí não, deve estar com hemiparasitose. Então, essa questão aí de prevenção, pessoal, ela não é brincadeira. É algo sério, algo grave, que pode levar o animal a óbito, sim, tá? E nós, como responsáveis por eles, né, tutores que cuidamos, que pegamos ele para ter uma responsabilidade de cuidar, a gente tem que fazer, sim, essa parte preventiva, senão nem peguem, né, nem levem o animal para casa, não. Então, o ciclo, ele se desenvolve em torno de 21 dias, tá? Então, a fêmea adulta, né, de carrapato, ela fixa no animal ali, né, ela vai, fixa no animal e ela começa a sugar esse sangue. Aí, assim que ela sugar, ela desce, aí ela fica engurgitada, aquelas bem gordinhas, né? Cheia de sangue ali com os seus ovos. Aí ela desce e ela coloca em torno de 2 a 3 mil ovos. Pensa, uma fêmea de carrapato, o pessoal coloca em torno de 2 a 3 mil ovos. Esses ovos viram larvas, né? E aí vão ficar ali no ambiente. Essas larvas vão sair dos ovos, né? E vão infectar outro animal. E esses parasitas aqui, ó, eles vão estar contaminados e vão passar para toda essa ninhada aqui, ó. Essa ninhada enorme aqui. Então, 2 a 3 mil ovos, certo? Então, esses 2 a 3 mil ovos viraram larvas, sugaram outro animal, e essas larvas, elas descem novamente, se transformam em ninfas no ambiente. E as ninfas infestam outro animal, seja o gato ou o cão, né? Porque tem gente que tem muitos gatos e muitos cães na casa. As ninfas alimentadas, elas descem e se transformam em carrapatos adultos no ambiente e começa um novo ciclo. Então, onde que esses parasitas se escondem? Principalmente nas frechinhas das paredes, nas alturas. Carrapato gosta de local alto, escuro e bem escondido. A pulga é mais rasteira, ela fica ali no chão, perto da onde que o animal dorme, na caminha, nos gatinhos ali, ela vive sugando e sai do gato, suga e volta. Então, o carrapato já é mais esperto. Ele desce só na hora de sugar e principalmente nos períodos que a gente não está olhando, não está observando, que é no finzinho da tarde ali, que
que eles começam a aparecer. E aí, existem animais que têm uma predisposição maior, tá? A contrair a doença e ficar piores, né? A se contagiar com essa hemiparasitose e desenvolver uns quadros mais graves, né? Então, o principal carrapato responsável pela transmissão da hemiparasitose dos cães é o ricéfalos sanguíneo, né? Ele pode estar transmitindo principalmente a Ehrlichia canis, né? Que ela também já foi identificada em outras espécies de carrapato, e há a possibilidade de ocorrer a transmissão, né, de hemiparasitose através de transfusão sanguínea de animais, né? Então, por isso que sempre que vai fazer a transfusão, o ideal é fazer toda a triagem e toda a avaliação para ver se o cão não tem hemiparasitose. Todas as raças estão propensas a ter infecção, porém algumas são mais sensíveis, que é o pastor alemão, o husky siberiano. Por que esses animais eles têm um prognóstico mais ruim, né? Por que eles são mais propensos a ter essa infecção e aí a forma mais grave da doença acomete esses animais? Principalmente porque eles tiveram uma genética de lugares onde eles não tinham resistência à picada, né, de carrapato e a doenças, né, a hemiparasitose. São animais de climas frios e essas regiões não tem, né, carrapato. É bem incomum naquelas regiões a gente observar hemiparasitose. Então, na nossa região de clima tropical, chuva e sol, né, são regiões que têm uma maior predisposição. Aí a gente traz essa genética desses animais para a nossa região, que não tem costume. Eu já peguei um pastor suíço, filhote, que teve hemiparasitose, ele foi internado e veio a óbito, ou seja, são muito sensíveis, tá? Então, fiquem atentos a tudo, pessoal. A raça que vocês vão comprar ou ganhar, né? O ambiente que vocês têm, aonde vocês moram, porque a prevenção, dependendo de cada raça, ela vai ser primordial e tem que ser assertiva. Essa raça aqui é mais interessante, um comprimido, uma coleira ou uma pipeta? Olha só, é um animal que provavelmente vai ter muitos banhos. Pipeta eu já não faria, que é aquele líquidozinho que derrama na nuca, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Qual seria o animal, de acordo com o ambiente que eu tenho e com o custo que ele vai me trazer, né? E também de acordo com a questão do pet, da conformação do pet, dos banhos que ele tem, né? De tudo que ele faz, da rotina dele. Pelo curto, eu adoro coleira, tá? Pelo mediano, o shih tzu que banha muito, eu gosto dos comprimidos. Então, vai depender de cada animal, tá? E de cada rotina, né? O tutor é um tutor que tem shih tzu, mas que ele... Só um minutinho. Ele tem shih tzu, só que ele é um shih tzu que tosa. Sempre fica baixinho esse shih tzu, o pelo dele. Dá para usar coleira? Dá para usar coleira tranquilamente. É um cão que tem acesso a chakra, às vezes, né? Quer usar coleira para prevenção, ele não tem carrapato, só para prevenção. Beleza, se ele já tem carrapato, eu preciso de algo mais eficaz. Um comprimido, de repente, né? De Bravecto, Simparica, NexGard, esses comprimidos que vocês falam que é muito caro, né? Mas previne super bem, então eu preciso de algo eficaz e depois eu posso passar para uma coleira, tá? A transmissão e predisposição em gatos, gente, em gatos tem poucos trabalhos ainda, a gente está começando a ter os trabalhos agora, né? Os principais hemiparasitos de gato doméstico são transmitidos por vetores artrópodes, são os protozoários, que são Babesia, Citalxon e Hepatozum. Porém, eu pego bastante, porque eu olho lâmina, muitas vezes eu faço PO, né, que é ponta de orelha, e aí eu observo muito Ehrlichia e Mycoplasma, tá? Em gatos, principalmente Mycoplasmose. Por quê? Através da picada de pulga, né? Eles são transferidos ali para as células e aí você olha no esfregaço, você vê o Mycoplasma ali na hemácia, tá? Os gatos, eles parecem ser menos predispostos a infecções por carrapatos e os parasitas transmitidos por esses artrópodes, tá? Então, a gente percebe muito mais a hemiparasitose relacionada com a picada de pulga em gato do que a picada de carrapato. Eles podem, esses animais, ter resistência inata, não se sabe ainda, né? Temos que evoluir nos trabalhos, ou desenvolverem adaptação às infecções, padrões que podem comprometer a transmissão e desenvolvimento dos hemoparasitas. Perfeito! Para o gato é ótimo, né? Porque ele não tem aí uma infecção tão grave,
transmitida por picada de carrapato, mas por picada de pulga, quando a gente observa bastante infestação, né, de pulga, ou esse animal vai ter uma carga de verme muito alta, ou ele vai ter uma hemiparasitose, ou ele vai ter as duas ao mesmo tempo, hemiparasitose e verminose junto, tá? Quando ele tem pulga. Maiores avanços são necessários no entendimento das infecções, né, transmitidas por carrapatos e vetores para os felinos domésticos, é o que eu comentei com vocês. Mas do que eu tenho de rotina, dos 11 anos de profissão, é hemiparasitose relacionada com picada de pulga mesmo, tá? Eu coloquei aqui que os sinais mais observados aí, quando a gente tem presença de hemiparasitose relacionada com Ehrlichia canis, que é uma bactéria, né? São apatia, anorexia, hiporexia, vômito, né? Secreção óculo-nasal, às vezes a gente observa um animal com uma secreçãozinha, aí você faz exame aéreo, hemiparasitose, aumento do baço, as mucosas vão estar bem pálidas. Olha esse animal aqui, ó. Cadê o rosê da mucosa, né? Foi-se embora, né? Então, a mucosa está muito pálida. Hemorragias petecas, epístase, que seria o sangramento, uveíte, acho que eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, na fase aguda, os sinais vão ser inespecíficos. O animal vai ficar só mais assim, amuadinho, tristinho, tá ruizinho, doutor, para comer, só. Depois, na fase mais evoluída aí, né, que é a aguda para a crônica, né, o animal começa a apresentar febre, secreções, né, depressão, vai ficando apático, vai perdendo peso, linfonodos aumentados, o baço aumentado, com hemorragias na mucosa oral, em alguns órgãos, na pele, vasculite, sinais neurológicos, que é o animal começa a travar. Nossa, ele está travando, doutor, as patas de trás, não está andando. Alterações musculares, oculares e poliartrite pode acontecer também em alguns animais, pode sim. Então, todos esses são uns dos, né, sinais aí que a gente observa. Às vezes vem algum deles, ou às vezes vem muitos deles, né? Eu observo bastante o andar cambaleante em animais grandes, né, de médio para grande porte, que o tutor não observa ele muito, ele fica geralmente ali no quintal, né, no fundo do quintal, ou ele não tem um acesso muito no ambiente intradomiciliar. Então, pode acontecer de você não observar que o animal está mais ruinzinho para comer. A ração está sobrando um pouquinho, né, ali, o animal está mais quietinho, mais moadinho, mais tristinho. Ah, deve ser o frio, né, tá chovendo. E aí você vai fazer um exame de sangue, o animal já estava com a doença bem mais avançada. Ou então, quando eles trazem para a gente, o animal já está com andar cambaleante. Então, ele fica com alterações de emagrecimento, né? Apático, alguns podem desenvolver arritmia, eu percebo que alguns vêm com arritmia, conjuntivite, convulsões, depressão, diarreia. Eu já atendi alguns pacientes filhotes, principalmente, né? E alguns adultos que vieram com diarreia ou diarreia com sangue, dependendo da hemiparasitose que ele adquiriu ali. Dores, o animal sente muita dor ao toque, né? E aí o baço, o fígado estão um pouco aumentados, eles sentem uma dorzinha quando você vai pegar. Febre, inflamação das patas pode vir com muita dor, né? E aí as patas começam a inflamar muito também. Letárgico, fica lento, aquele animal, né? Fica meio assim, voadinho, palidez das mucosas, problemas respiratórios, sangramentos e tosse. Então, confunde com algumas doenças? Confunde. Por isso que às vezes a gente, já o quanto antes, tem que levar e fazer exame, porque pode ser uma gripe, pode ser algo simples de intoxicação alimentar, mas pode ser muito bem uma hemiparasitose. Então, sobre a babese, pessoal, esse é um dos parasitas que a gente fica meio assim, né, com receio, porque dependendo do animal, ele debilita e leva a óbito, tá? Então, às vezes é difícil achar o diagnóstico do parasita. A gente sabe que tem parasitose porque no hemograma deu anemia, deu células de defesa muito alta ou muito baixa, né? Então, tá com uma infecção ou tá com uma leucopenia. Mas não saiu parasita na pesquisa. Aí muitas vezes a gente consegue, através do ponta de orelha, investigar mais a fundo ou através de um teste rápido, né? Só que para a babese, o teste rápido que a gente tem no Brasil, ele não pesquisa, né, a babese. Então a gente faz a pesquisa na lâmina para a babese e vai encontrar, né, esses protozoários aqui dentro da hemácia, ó, parecem gotinhas, né, duas gotinhas.
tá? Ela causa uma anemia hemolítica muito grave, né, progressiva, causando o quê? Amarelamento das mucosas, icterícia, né, da pele e das mucosas. Pode fazer transmissão transestadial ou transovariana, né? Então, é muito complicado, porque se um animal tem babese, provavelmente muitos outros vão ter. Todos os carrapatos que passaram o ciclo ali de ovo, larva, ninfa, eles vão estar infectados, tá? E aí eles vão passar para outros animais da casa também. Então, se um deu, o outro também provavelmente vai dar. E nas outras hemiparasitoses também a gente não pode pensar diferente. Vamos pensar que um carrapato pode sugar um animal e ele pode sugar o outro, um mesmo carrapato pode, tá? Ela causa hipóxia, choque, né, hipotensivo, inflamação sistêmica e disfunção múltipla dos órgãos. Ah, ela é bem grave, pessoal. Então, assim, quanto antes vocês puderem, viu carrapato no animal, já leva, porque pode ter uma hemiparasitose. Mas o meu tava pingando de carrapato, doutor, e não teve nada. E eu entendo que não teve nada, porque a resposta do organismo desse animal foi muito boa, né? Mas essa infestação ali por um longo período, vai chegar um momento que se esse animal for idoso ou tiver debilitado, imunocomprometido, ele pode virar óbito, tá? Então não vai acreditando que esse cão foi, nossa, muito resistente. Muito, nunca teve nada, dá carrapato e nunca adoece, mas vai chegar um momento que o organismo fala, opa, cansei, não dou conta de combater esse tanto de hemiparasitose mais não, meu organismo sozinho não consegue, precisa de ajuda, entende? Então, eu acho que sempre o interessante é levar, sim, para fazer o acompanhamento e a prevenção. Então, vamos lá para algumas imagens, né, alguns sinais clínicos aí. O animal, ele chega para a gente como muito carrapato, muitas vezes, né? Olha só, bastante crânio engurgitado aqui, ó. Bastante carrapato nessa região aqui da ponta da orelha, né? O animal coça muito, ele pode desenvolver até um otohematoma, né? Nesse conduto aqui, é um animal com bastante dermatites e bastante coceira, né? Esses são os animais que chegam pra gente. Às vezes a gente observa quando vai abrir o pelo, e o tutor fala, não tem carrapato. Quando você olha, abre o pelo, olha lá. O carrapato, a fêmea engurgitada ali, prontinha para descer e sugar os ovos. E eu posso arrancar esses carrapatos? Jamais. Deu comprimido, 8 a 12 horas já está caindo tudo. Então, deixa cair tudo e morrer. Se arrancar, você corre risco de espalhar os ovos para o ambiente. Se arrancar, você pode fazer uma dermatite aqui, ó, nessa região. Porque a saliva deles tem ali umas proteínas, né, que causam uma alteração muito grave na pele, principalmente se for cão alérgico. Cão sensível. Cão alérgico não pode ficar sem prevenção de comprimidinho para controle de carrapato, principalmente. Todos têm que prevenir, todos, mas foco maior aí de não deixar falhar, principalmente para os alérgicos, tá? Todos têm que estar prevenidos, e principalmente os alérgicos. Então, o animal fica debilitado, né? Fica mais amuado, sem querer comer, mais tristinho. Pode vir com vômitos, né? Vômitos esbranquiçados ou amarelados, né? E aí você fala, ai, deve ser algo que comeu, vou levar não. Não levou, aí começa a piorar o quadro. E o vômito, quando o animal vem com vômito, pessoal, pra gente é muito mais desafiador, porque eu não consigo fazer nada oral. Tem que ser tudo injetável, aí ele tem que vir para o consultório, tem que fazer avaliação, tem que constar, tem que ser medicado. Muitos animais eu, às vezes, não consigo só no consultório, eu preciso encaminhar para a clínica, ou às vezes foi para a clínica direto, ele precisa ser internado na clínica, né, para controle de todo esse vômito, de todo esse quadro, tá? Outros sinais que a gente observa muito quando o animal já chega um pouco mais agravado, né? Petequias, né? Essas regiões aqui, ó, mais avermelhadas, né? E a mucosa bem pálida. Animais chegam às vezes desidratados aqui, ó, com a mucosa bem pálida, né? E a gente vai olhar o exame dele, tá com trombocitopenia, a plaqueta tá muito, muito baixa, porque as células já foram destruídas pelos parasitas, tá? Olha só, alguns animais vêm com epístase, né, que é decorrente dessa trombocitopenia, né, da plaqueta baixa, e esses são os grandes, geralmente os grandes vêm para a gente, né. E aqui a gente observa animais com uveíte. A Ehrlichia canis causa muito isso, esse olho aqui que parece uma uva, né, tá bem inchadinho, bem demasiado, e com coloração assim, parecendo uma uva mesmo. Eles chegam para a gente com alterações oculares também, ou às vezes só ocular,
com muita dor, que eles vão coçar e causam, né, úlcera ali no local também, ou às vezes o próprio parasita pode desenvolver essa úlcera aí. Nos gatinhos, olha, a gente observa a pulga, né? O animal veio com pulga, o animal estava coçando, o animal apresentava vômito. Só que gato é o seguinte, é isso. Gato com vômito, gato não tem muito sinal para ele demonstrar para a gente. Tem pulga, tá coçando e vomitou. É isso. Porque gato, quando chega pra gente vomitando, é porque ele já tá ruim. O gato, ele não diz muitos sinais igual o cão. Ele não demonstra muitos sinais. Então, às vezes, ele fica uns 5, 6 dias ruimzinho, vai diminuindo a alimentação. Quando você vai ver se ele tá vomitando, é porque o quadro dele já não tá bom. Não tá legal, tá? Então, gatos, principalmente, previnam os gatinhos, coloquem as pipetinhas na nuca, existem coleiras, né? Façam a prevenção de pulga carrapato. Existe o Capstar, que é um comprimidinho que em 15 minutos mata a pulga, mas ele mata ali naquele momento. Se a pulga estiver no ambiente, vai voltar novamente. Por isso que é importante a detetização do ambiente também. Os animais ficam com a orelha mais baixinha, né, mais debilitadinhos, né, com o olhar mais triste, o pelo fica às vezes eriçado. A mucosa pode vir ictérica? Pode. Olha só, o amarelamento da mucosa, que é a chamada icterícia, né, que seria esses amarelamentos aqui da mucosa, pode estar muito relacionado com as hemiparasitoses, principalmente babésia, né, a gente pega bastante babésia. E pode ter uma micoplasma associada? Pode também, mas esses casos de amarelamento eu pego muito quando tem babésia envolvida, tá? Tem outras doenças que causam amarelamento na mucosa do gato? Sim, tem, né? Às vezes a gente vê uma lipidose, por exemplo, né, hepática, que pode causar um amarelamento da mucosa também, então a gente tem que sempre fazer os exames para fechar esse diagnóstico. Então, quais são os exames, né, para a gente ter aí um diagnóstico das hemiparasitoses nesses pets? Hemograma completo seria, acho que, o início, né, o exame primordial aí, inicial, para a gente ver se não tem nada. Não encontrei nada, mas encontrei uma leve anemia. Aí eu vou lançar a mão de mais exames, né, para ver se realmente eu encontro o parasita. Posso fazer um teste rápido, que é o 4DX, que a gente fala? Posso, tá? Posso fazer um teste sorológico, que é uma PCR, é um pouco mais caro, né? Mas podemos. Em algumas regiões o pessoal já faz, já tem feito. Posso fazer um esfregaço sanguíneo através da ponta de orelha também, ou um esfregaço sanguíneo do próprio sangue para fazer através da capa leucocitária. Posso também, tá? Então, aqui o laboratório faz para a gente esfregaço e ele visualiza tanto do sangue total quanto da capa leucocitária para ver se encontra parasitas, e às vezes eu faço um ponta de orelha aqui, né, quando eu tenho dúvida, quando eu ainda estou na dúvida que esse animal tem realmente hemiparasitose, tá? Então, acho que isso é de extrema importância, a questão dos exames, e jamais medicar ou tratar sem ter diagnóstico, tá, pessoal? Isso que a gente vai ter que entrar com antibiótico. Então, assim, o uso indevido e indiscriminado de antibióticos pode levar à resistência, né, bacteriana. Então, a gente vai tratar com o quê? Com as tetraciclinas, que é a doxiciclina, na dose de 5 ou 10 miligramas quilo, né? Eu tenho usado bastante a dose de 10 miligramas quilo. Por quê? Porque tem comprimidos hoje no mercado que eles são palatáveis e usa-se uma vez ao dia, que são os tabs. Mas podemos fazer na dose de 5 miligramas, dependendo do paciente, que tem paciente que apresenta vômito, e aí a gente tem que reduzir um pouco essa dose, né? Fazer em dois intervalos aí para poder não ter uma gastrite ou algo nesse sentido aí, para o animal não alterar tanto e não apresentar esses vômitos. Então, às vezes a gente tem que dar uma mudada no manejo da medicação também. Para fazer a medicação quando tem babésia, a gente usa o imidocarb, só que aí a gente sempre utiliza uma atropina antes. Ou uma atropina, às vezes eu utilizo uma dexa, depende muito, né, de cada paciente, para não ter grandes efeitos colaterais, que é uma medicação que tem que ser feita, injetável e acompanhada, tá? Então, eu faço com intervalo de 2 doses a cada 7 ou 14 dias, depende muito do fabricante, tá? Tenho usado o Imisol, então o Imisol é a cada 7 e ele é subcutâneo, tá? Posso usar, e devo, né, muitas vezes, que vai ter sempre anemia, suplementos para anemia, para correção da anemia, suplementos ricos em ferro, soro oral ou fluidoterapia. Se o animal tá ruimzinho, eu prefiro já pôr ele no soro, né? Fazer uma fluido com
medicações aí suplementares, complexos, B e tudo mais. Vou precisar de colírios, caso esses pacientes tenham alterações oculares, né? E às vezes associar com outro antibiótico, muitas vezes, né? Se caso, por exemplo, for a babese ou a Sociadox, só que aí é um antiprotozoário, né? Que seria o imidocarp, um antiparasitário. Aí a questão dos antibióticos não foi bem, não tá dando certo com a doxiciclina. Aí eu tenho que pensar muito, né? Muitas vezes eu tenho que fazer uma busca aí do que trataria, né, das tetraciclinas aí que tratariam, que eu posso estar utilizando, alguma outra opção que eu posso estar utilizando para o tratamento da hemiparasitose, tá? Que às vezes o animal fez alguma reação com aquela medicação, aí eu teria que pensar. A transfusão sanguínea muitas vezes vai ser necessário, principalmente quando o hematócrito está muito baixo e o animal está com muita anemia, muita plaqueta baixa, e aí a gente vai ter que fazer, né, um exame antes e um exame 24 a 48 horas após. Acredito que o pessoal tem feito em 48 horas após a transfusão, para ver se teve uma resposta e se subiu essas células vermelhas desse animal. Internar ou não internar, o animal está comendo, não está tendo vômito, eu posso manter medicações para casa, e olha só quanto tempo demora, de 21 a 28 dias o tratamento da hemiparasitose. Se o animal não está comendo, está tendo vômito, está fraco, está apático, debilitado, internação não tem como, tá? A prevenção é a parte mais importante que vai nas minhas receitinhas, principalmente dos pacientes dermatológicos também, tá? A detetização do ambiente, uma vez por semana, durante 4 semanas seguidas, com barragem, botox, colosso, poderoso, triatox, vai auxiliar nessa questão ambiental, visto que 5% das pulgas e carrapatos, elas vão estar no ambiente dos tutores, né, no ambiente de vocês, e 95%, 5% vão estar no cão, perdão, 5% vão estar nos animais e 95% vão estar no ambiente. Então, vocês concordam que se vocês fazem o controle no cão, 95% está desprotegido, que é o quintal, o ambiente onde eles vivem, então vocês têm que fazer toda a detetização nesse ambiente também, porque senão não vai adiantar, porque nenhum produto no mercado para prevenção de pulga carrapato é 100%. Pode acontecer de um ou outro sugar o seu animal, picar. Então, por isso que a detetização do ambiente é muito importante, tá? Então, e fazer o controle de pulga carrapato em todos os animais da casa, em todos os animais da casa, tá? Não é só aquele que adoeceu, são todos. Doutor, mas é tudo muito caro. Vamos olhar algo que caiba no bolso e que seja eficaz, tá? Ivermectina não tenho utilizado para prevenção de carrapato, tá, pessoal? Então, assim, ela destrói bastante o fígado, vamos tomar muito cuidado com o uso indevido da ivermectina também, porque hoje a gente tem produtos muito mais seguros aí que são eficazes. Eu vejo muitos tutores que usam ivermectina, depois de 2, 3 semanas, volta tudo de novo. Então, se não faz um controle ambiental e não faz um bom produto, não vai adiantar, vai só prejudicar a saúde desse pet. Aqui são os princípios, tá, pessoal? Mas, assim, deixa eu ver se eu coloquei para vocês. Não sei se era nesse slide. Ah, era nesse. Vamos lá. Aqui são os princípios, a gente pode estar utilizando os comprimidos, ou coleiras, ou, igual aqui, spot on, né? Produtos pipetas. Vamos lá. Hoje no mercado pet, a gente tem várias opções, de vários laboratórios. São todos bons, eu confio nesses aqui de olhos fechados, são todos muito bons. O que não vai funcionar se o ambiente estiver muito infestado? Nada vai segurar. Pode ser esse aqui, ó, que o pessoal fala, é o melhor, né? Ele é o mais caro porque dura 3 meses, mas todos são muito bons, são excelentes. Eu tenho usado bastante aqui como prescrição Simparic, porque às vezes eu pego animal com sarna, né? Então ele já tem bula que trata sarna, mas todos esses também vão atuar em sarna, tá? Então o único que tem bula escrito, trata bula, carrapato e sarna é o Simparic. Gosto muito do Credelio porque o preço dele é muito bom, ele não é palatável, então para mim, que lido com pacientes alérgicos, eu gosto muito, às vezes quando tem alergia alimentar e não quero influenciar, eu gosto muito e o preço dele é muito bom, sendo que é de um laboratório excelente. Elanco, ela era a antiga Novartis, então um laboratório excelente.
O Bravecto, ele tem uma vantagem aí que ele vai durar 3 meses. Então, se você der esse comprimido para o seu animal, ele tem uma garantia de prevenção pelo fabricante por 3 meses. Após os 3 meses, já não vai ter essa segurança tão eficaz. Ah, mas eu usei e durou 6. Perfeito. Se o seu ambiente não estava infestado, provavelmente. Mas é o recomendado? Não. Vai que em um período aí, né, ele seja picado nessa fase que ele está desprotegido. Aí você vai lá no veterinário e fala, tá tudo em dias, o carrapaticida? Então, eu dou de 6 em 6 meses, doutora. Qual? O Bravecto. Não está correto, está errado, tá? Então, vamos começar a seguir de acordo com as recomendações do fabricante e detetizar melhor aí esse ambiente de vocês. NexGard também tenho utilizado, mas assim, para aquelas pessoas que já falam, eu trabalho com ele, eu uso ele no meu pet, tem problema? Não, não tem problema, tá? Temos as opções de sprays e pipetas, que são os líquidos que derramamos na nuca do animal quando ele já está com o pelo limpinho, sequinho ali. Não pode ter saído do banho logo após o banho, não, tá? Eu recomendo sempre com o pelo sequinho, mas pelo menos aí uma semana após o banho, colocar ele. O pelo tem que estar mais sujo. Esse é para aquele animal que não banha muito, né? Esses aqui spray e pipeta. Aqui eu utilizo muito para filhote, porque a partir de 2 dias de vida, esses produtos aqui já são recomendados. As pipetas geralmente é com 7 a 8 semanas, né? Os comprimidos também, em torno de 8 semanas, que pode estar utilizando. E tem a questão do peso, né? Alguns são de acordo com o peso, a partir de 1,3 kg, acho que a grande maioria dos comprimidos, tá? Então, eu gosto muito do spray. Ele é fipronil, né? Então, ele vai tratar sarna também, né? Esses spray. Então, tem alguns animais filhotes que eu não posso usar nada ainda e eu vou nessa opção. E aí eu previno por carrapato também. Só que eu tenho que ficar refazendo a cada 7 dias, dependendo do ambiente, eu tenho que estar fazendo 7 ou 14, né? Dependendo do ambiente, eu tenho que estar refazendo esse produto, borrifando ele no corpinho do animal. Eu acho um pouco forte, dependendo, né, dos filhotinhos, mas é a opção que a gente tem hoje, tá, no mercado. Tem pipetinhas para gato, para prevenção de pulgas, né, e tem as pipetinhas para cães também. Eu gosto muito desse aqui, o Vectra, porque ele previne mosquitos também, né, os flebotomíneos, que são os mosquitos da leishmaniose, então eu acho interessante, pessoal. Quem não está fazendo nenhuma prevenção, né, esse aqui tem durado em torno de 28 a 30 dias, tá? Existe o Bravecto transdermal, porque alguns pacientes não podem fazer comprimidos palatáveis, né? E a gente vê que a facilidade para gato é muito melhor também para colocar no dorso, na nuca. Perfeito, lançaram esses Bravectos transdermais. E existem as opções de coleira, né? Hoje elas previnem o quê? Pulga, carrapato e mosquitos da leishmania. A da Bayer saiu um pouco aí com a recomendação de mosquitos da leishmania, mas ela previne. Acho que está passando por uma mudança, né, de registro e tudo mais, mas logo ela vai voltar com a recomendação para prevenção de pulga, carrapato e mosquito, né, da leishmaniose. Existe a Livre e a Excalibur, que é bem antiga, né, coleira aí que previne. Acredito que a Excalibur é 4 meses, aqui é 6 meses, a Seresta eu gosto, que é 8 meses de prevenção, tá? Então, só tira para dar o banho, né? No pet, tira, deu o banho, secou direitinho, coloca novamente. Por isso que há um risco quando você vai para o banho-tosa, por exemplo, e leva seu animal para o banho-tosa, ele usa coleira, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Se o banho-tosa estiver infestado, for um animal carrapato, pode acontecer, tá? Então, fiquem atentos a essa questão também. Gente, a febre maculosa, o pessoal tem perguntado às vezes, né, nas teleconsultorias aí. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que existe o risco, principalmente o pessoal que mora em chácara, né, e que vai para esses ambientes que tem a incidência desses carrapatos aqui, ó, que são os carrapatos estrela, né, o Amblyomma caginense. Então, ela pode transmitir a febre maculosa, esses carrapatos, através de uma bactéria, que é a Rickettsia rickettsii. E aí essa bactéria é passada para o nosso sangue, né? Então, ela pode ser transmitida através de outros carrapatos também? Já tem trabalhos dizendo que sim, Rhipicephalus, Amblyomma, né? Dermacentor. Ela causa uma febre intermitente aí, né? Uma febre bem grave, em torno de 2 a 3 dias, letargia, anorexia, vômito, diarreia, né? Várias alterações aí cutâneas, relutância em caminhar.
e aí a gente fazendo o exame aqui, a gente diagnostica, mas com sinais e com a parte aí da história, da região, da endemia, já consegue. Então, a prevenção é sempre fazer o uso de roupas, né, mais tampadas, botas até o joelho ali, né, e se ficar nesses locais e tiver presença de carrapato, já extrair o carrapato da forma correta no humano, né, porque pode acontecer entre 2 a 3 horas ela ser passada para essas pessoas, de acordo com o tempo que o carrapato fica ali sugando. Acho que era mais isso, né, para vocês ficarem atentos, porque ela é uma zoonose também, tá? Febre maculosa. Essas são as referências, e é isso, pessoal. Eu espero ter conseguido passar um pouco mais dessa parte preventiva, que eu acho que a hemparasitose, ela hoje, se ela for prevenida, a gente não tem problemas com doença. Eu tenho uma cadelinha de 8 anos, essa nunca teve hemparasitose. A minha velhinha, que já se foi, ela teve hemparasitose antes de eu pegá-la, quando ela era filhote, ela não era minha ainda, depois que eu adotei, ela teve hemparasitose. Então, nunca mais, né, presenciei, porque é cachorro de veterinário? Não, pode acontecer delas pegarem, mas a gente sempre está atento à prevenção, fazendo uso de coleiras, comprimidos ou pipetas e detecção no ambiente, que eu acho que essa é a parte mais difícil aí, né, que cabe a vocês e não a nós, médicos veterinários, é ao tutor mesmo, a responsabilidade do tutor. Então, acho que essa que é a parte importante. Hoje a gente está nessa linha de trabalho aqui dentro do consultório, né, dentro da Dermatimbet, mais focada com a parte preventiva. Por isso que eu sempre vou estar aqui falando com vocês de alguns casos que são graves, casos emergenciais, mas que com um comprimido de R$60, por exemplo, um comprimido de R$100, você preveniria um tratamento que custa em torno de R$500 a R$1.000. Uma internação que ficou quase R$2.000 para o meu paciente, ou uma medicação que para o meu paciente, que é grande, porte grande, ficou muito mais caro. Entenda que essa parte da prevenção, ela vai ser muito importante para a área pet hoje, para a parte dos pets. Porque se eu vou com mais frequência ao veterinário, se eu levo ele para fazer os check-ups e as avaliações, eu pego a doença no início, eu trato e a grande chance do animal é ter uma sobrevida, uma longevidade e uma cura para aquela determinada doença, né? Dependendo da doença. Se eu não levo, é tipo carro. Quando vai levar, já está tudo estragado, né? Está tudo detonado. Então, aí é mais difícil da gente reverter a situação. Ok? Obrigada, viu, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês.